biotecnologia explora processos celulares e biomoleculares para desenvolver tecnologias e produtos que ajudam a melhorar a vida e saúde das pessoas. A definição, bem simplificada, é da maior associação mundial do setor, a Organização das Indústrias de Biotecnologia. A biotecnologia usa organismos vivos ou seus derivados para elaborar produtos com determinados fins. Seus estudos criam aplicações na medicina, agricultura, indústria alimentícia, além do meio ambiente. Foi quando o ser humano aprendeu a manipular a molécula de DNA que a biotecnologia deu um salto. Várias áreas científicas evoluíram significativamente com a microbiologia, a bioquímica e a genética. Veio também a biologia molecular, a engenharia de processos e a nanotecnologia. As moléculas de DNA recombinantes são a grande novidade da biotecnologia na atualidade. Técnicas de biotecnologia se iniciaram por volta de 6.000 a.C. com os processos de fermentação para a produção de bebidas alcoólicas. Posteriormente, a fermentação também começou a ser utilizada para a fabricação de pães, queijos, vinagres e iogurtes. No século XVII, o pesquisador Antoine descobriu a existência de seres minúsculos por meio de microscópio, mas apenas em 1876, Louis Pasteur provou que esses micro-organismos eram os causadores de fermentação. Apesar desta ciência já existir há milênios, o termo biotecnologia foi criado apenas em 1919 pelo engenheiro húngaro Karl. Foi também no período de guerras mundiais que houve um aumento expressivo em estudos para a fabricação de explosivos e munições através da utilização de produtos biotecnológicos. Aconteceram também outros avanços no segmento, como a descoberta da penicilina por Alexandre Fleming em 1928. Depois disso, as pesquisas em biotecnologia seguiram aumentando, levando à criação de novos campos de estudos como engenharia genética, técnicas como a do DNA recombinante, eventos marcantes como o nascimento do primeiro mamífero clonado, a ovelha Dolly. Segundo estudos da consultoria Deloitte, a biotecnologia representa cerca de 27% do mercado global. A expectativa é que em 2024 esse número aumente para 31%. Isso se deve a fatores como o envelhecimento da população mundial e o crescimento no número de doenças crônicas. O termo biotecnologia moderna é utilizado para se referir ao uso da biotecnologia atualmente e está ligado às técnicas de manipulação de material genético e à fusão de células que vai além das barreiras de reprodução normal. O início da era da biotecnologia moderna se deu à descoberta de que genes são feitos de DNA e podem ser isolados, copiados e manipulados, e substituiu a era da biotecnologia antiga, como é chamada hoje. Embora o nome dê a impressão de que é recente, a biotecnologia moderna já existe há décadas. As informações de quando este termo começou a ser utilizado divergem em vários estudos, mas é certo afirmar que o primeiro grande marco para esta era foi a descoberta da estrutura do DNA em 1953 por James Watson e Francis Crick. Bom dia, meu nome é Davi e eu vou apresentar um pouco sobre a biotecnologia e a medicina. Grande foi o avanço da biotecnologia na medicina, onde podemos citar a produção da insulina e das vacinas. Também deu um salto tecnológico à produção de medicamentos, o que aumentou a expectativa de vida humana. Foi igualmente empregada na alteração da genética suína, com isso se obtendo órgãos para transplante em humanos. Beneficiando também foi o paciente com baixa imunologia, já que se passou a produzir anticorpos sintéticos em laboratórios. Um dos maiores saltos tecnológicos no uso da biotecnologia é chamada terapia gênica ou genoterapia. Ela consiste na colocação de certos genes em células e tecidos visando tratar doenças hereditárias. A terapia gênica pode ser eficaz igualmente no tratamento de câncer, doenças neurológicas e cardiovasculares. Por fim, é salutar exaltar a pesquisa com células-tronco, com a finalidade terapêutica. Nas últimas décadas, o avanço tecnológico a que estamos sendo submetidos mostra muitos benefícios para a informática e para o avanço de novas tecnologias para o dia a dia. Este aprimoramento presente nos métodos da medicina
faz crescer no imaginário coletivo uma certeza de que a medicina pode curar praticamente todos os males. A biotecnologia pode ser vista muito mais como uma nova ciência que teve origem na medicina tradicional, trazendo benefícios de grande impacto para os mais variados tipos de problemas, que antes não tinham uma solução. Alguns exemplos da biotecnologia na medicina estão na manipulação de células e proteínas para a criação de vacinas. O manuseio de embriões humanos para a fecundação artificial são realidades presentes na atualidade. Existem tratamentos que permitem a fecundação com eficiência a pacientes que até algum tempo atrás não conseguiam fertilizar. Mas existe uma questão que vem sendo debatida muitas vezes, com relação à manipulação de embriões humanos, no seguinte sentido: a manipulação de embriões humanos pode ser realizada sem afetar a ética básica existente na medicina, visto que o embrião pode ser caracterizado como prelúdio de vida? Essa é apenas uma das questões que são levantadas com relação à medicina, assim como o desconhecimento, por parte dos cientistas, de prejuízos que nós podemos enfrentar na utilização de alimentos geneticamente aprimorados, que são os alimentos transgênicos. Inicia-se assim mais um debate de cunho ético, biológico, filosófico que provavelmente não terá fim, se é que podemos chegar a uma resposta para todas essas questões. Mas uma coisa é certa: a biotecnologia na medicina trouxe novos tratamentos a doenças que até pouco tempo eram consideradas incuráveis e que até hoje, se diagnosticadas prematuramente, podem ter índices de curas elevados. O câncer é um exemplo fiel de como o diagnóstico e tratamento continuam a se aprimorar. Os objetivos iniciais da biotecnologia moderna eram voltados para questões de saúde humana e de animais, com a utilização de micro-organismos para a fabricação de remédios. Entretanto, as técnicas se diversificaram bastante e atualmente são muitas as possibilidades de aplicação, tanto dentro da medicina como nas outras áreas. Vale destacar que as pesquisas começaram a ser desenvolvidas nos laboratórios das universidades e centros de pesquisas públicos. Entretanto, atualmente quem domina as pesquisas e o mercado da biotecnologia são as empresas privadas, grandes multinacionais farmacêuticas e agroquímicas. Portanto, os valores e objetivos são diferentes. Agora eu vou citar um pouco sobre a utilização da biotecnologia além da produção das vacinas. A primeira delas é a produção de insulina e outros hormônios. Talvez essa seja a aplicação mais famosa da biotecnologia no campo da saúde. Usando técnicas de DNA recombinante, foi possível criar bactérias que produzem insulina humana, que pode ser facilmente purificada e utilizada no tratamento da diabetes. Antes de descoberta dessa técnica, a insulina era retirada de bovinos ou suínos e podiam causar graves reações alérgicas. A segunda delas é o controle de pragas. Essa é um pouco mais complexa. Mosquitos como o Aedes aegypti transmitem diversas doenças, entre elas a dengue e o Zika. O único jeito de prevenir o contágio era eliminando os focos de criação do mosquito. Mas com o uso da biotecnologia, foi criada uma variante transgênica do mosquito que possuía dois genes a mais que o normal. O primeiro deixa o mosquito fluorescente sob uma certa luz. Apesar de ser muito legal, isso serve apenas como indicador. É o segundo gene que é o mais importante. Ele impede que os descendentes desse mosquito cheguem à idade adulta. As larvas do mosquito morrem dentro de 8 dias, reduzindo drasticamente a população. Essa técnica já foi usada em diversos lugares do mundo e está sendo estudada para ser utilizada no Brasil. E a última delas é a reparação de tecidos. Parece coisa de ficção científica, mas já é real. Embora ainda não seja aplicada em larga escala por motivos de falta de pesquisa, de recursos ou problemas éticos. O fato é possível recriar um órgão com o DNA da pessoa que precisa do transplante, ou criar um tecido novo para substituir o antigo. Isso eliminaria a rejeição, já que as células seriam basicamente as mesmas. Essa técnica já é usada de uma maneira um pouco diferente em laboratórios, onde tecidos artificiais são produzidos para serem utilizados como cobaias, o que também elimina a necessidade do uso de seres vivos em vários casos. A aplicação da biotecnologia é igualmente usada na produção de insumos, ou seja, agrotóxicos, fertilizantes e sementes. Mas há também a melhoria genética de plantas, além da criação dos alimentos transgênicos. Já no meio ambiente, se temos a biorremediação, isto é,
a descontaminação de solos, rios, plantas e etc. Do mesmo modo, há que se destacar a produção de biocombustíveis, pois são utilizados resíduos vegetais no processo. Por fim, exalte-se a manipulação de microalgas para se produzir plástico biodegradável. Tipos de aplicações de biotecnologia. Biotecnologia vermelha. Este tipo de biotecnologia está relacionado ao ramo de medicina, tanto humana quanto animal. Ela tem esta cor como uma referência ao sangue e é a maior dentre as demais segmentações. Suas áreas de aplicação são a produção e desenvolvimento de vacinas, medicações, métodos de diagnósticos, terapias genéticas, órteses e próteses, equipamentos médicos, reprodução artificial e dentre outros muitos tipos. Biotecnologia branca. É o ramo que aplica biotecnologia em processos industriais. O principal objetivo desta área é melhorar a sustentabilidade e a eficiência nos processos de fabricação. Pode ser utilizada na produção de alimentos, biocombustíveis, cosméticos e até mesmo para vacinas. Biotecnologia cinza. Essa classificação de biotecnologia é para sua aplicação em áreas ambientais, além de buscar soluções para cuidar e preservar do solo, a flora e as águas. Ela pesquisa novas formas de reaproveitamento de resíduos. Biotecnologia azul. É a pesquisa de biomas do fundo do mar, por isso a cor azul. A rica biodiversidade encontrada nos oceanos oferece oportunidades que podem ser aplicadas em outras áreas, como agricultura, alimentação, biocombustíveis, farmacêuticos, ambiental e entre outros. Biotecnologia marrom. Assim como a biotecnologia azul, a marrom se esforça para buscar soluções inovadoras em formas de vida em locais inóspitos e pouco habitados. Nessa área, os ambientes explorados são os desertos. Sua aplicação prática é o desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas para suportar a seca, técnicas para a agricultura em locais áridos e ainda o uso racional de água. Biotecnologia amarela. Ramo mais antigo da biotecnologia, esta é a classe voltada para alimentação e nutrição. Ela pesquisa formas de desenvolver alimentos que sejam mais nutritivos e promovam a saúde ou que não causem alergia ou intolerâncias. Biotecnologia dourada. Este é o tipo de biotecnologia voltada para a bioinformática e a nanotecnologia. A função dela é pesquisar e desenvolver programas, algoritmos e equipamentos para a análise de dados biológicos, além de fabricar biosensores e demais dispositivos que possam ser utilizados na biotecnologia. Biotecnologia verde. Essa biotecnologia é responsável pela agricultura. Nutrir e fertilizar as plantações e combater pragas e fenômenos climáticos são exemplos da sua aplicação, que ainda pode se estender à criação de novas variedades de plantas e à clonagem de vegetais. Os alimentos transgênicos são produzidos a partir dela. Biotecnologia roxa. Responsável pelas discussões éticas, morais e de regulamentação e de propriedade intelectual, esta área se envolve com todas as demais. Biotecnologia laranja. Este é o setor responsável pelo ensino e pela disseminação da biotecnologia. Ela desenvolve materiais e estratégias educacionais para levar informações sobre a biotecnologia para o maior número de pessoas. Biotecnologia preta. É a área que investiga o desenvolvimento de armas biológicas e o fomento do bioterrorismo. Não podemos ignorar este setor, pois, se mal utilizada, a biotecnologia pode ser um grande risco, como vemos em diversos. Vantagens e desvantagens da biotecnologia. Diante do aumento populacional nas últimas décadas, fez-se necessário melhorar a produção de vários itens, destaque para os alimentos, diversificando espécies vegetais mais resistentes a pragas, além de animais com mais carne. Através da biotecnologia, se conseguiu igualmente tratar com mais eficácia doenças incuráveis como câncer e AIDS. A vida das pessoas melhorou muito com a evolução médica em hormônios, anticorpos e insulina. Mas nem tudo são flores na utilização da biotecnologia, já que há um impacto ambiental e consequências ainda desconhecidas. Preocupa os cientistas o crescimento exagerado no uso de agrotóxicos e fertilizantes inorgânicos. Também em relação aos alimentos geneticamente modificados ou transgênicos, pouco se sabe. São exemplos em que se aplicam essa tecnologia: o trigo, a soja e o milho.
Embora tenham contribuído para o aumento na produção, obviamente seu impacto futuro no organismo humano ainda é desconhecido. Para diferenciar esse tipo de alimento dos não modificados em laboratório, a lei exige que ele use um T para a identificação. O profissional de biotecnologia. Quem opta pelo estudo da biotecnologia irá atuar em uma área inovadora por natureza, com forte background acadêmico com grande foco no desenvolvimento de pesquisas. Assim como o campo de estudo, o biotecnologista se torna multidisciplinar. Isso se deve ao curso ter em sua grade diversas matérias como biologia molecular, bioinformática, engenharia bioquímica, engenharia genética, química industrial, entre outras. Após a conclusão do curso de biotecnologia, o profissional poderá atuar com pesquisa e desenvolvimento, com análises genéticas e diagnósticos, na indústria farmacêutica, de insumos, cosméticos e alimentos, entre outros setores, como os citados anteriormente. O empreendedorismo, a desburocracia e investimento no setor são fundamentais para tirar a pesquisa da bancada e aplicá-la no mercado. Podemos, assim, solucionar problemas da sociedade.